Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando aqui em mais um momento atmosférico, celestial, aonde eu quero aqui, na verdade, fazer um apelo através da palavra de Deus. Deus tem me incomodado tanto sobre isso. Deus ele tem me incomodado de tal maneira que eu preciso aqui fazer esse alerta a você que vai ver essa mensagem, independente da placa da tua igreja, da tua religião, independente de quem você é, se você é membro de uma igreja, se você é pregador, se você é obreiro. Eu quero dizer a você, zele da sua salvação, meu amado, minha amada de Deus. Zele pela sua salvação. Parem de dar ouvido à boboseira que muitos falam. Pare de causar divisão como muitos estão fazendo. Pare de, infelizmente, estar disseminando ódio como a gente vê. Eu quero te mostrar aqui na palavra. Jesus está voltando. Nós temos que levar amor às pessoas. Jesus está voltando, a igreja tem que estar unida. Jesus está voltando, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem que estar lavada e remida pelo sangue. Não pode haver divisão. Se há um católico, muitas vezes é odiado por alguns crentes, é irmão do mesmo jeito, é membro do corpo de Cristo. Se há um macumbeiro, é discriminado por alguns crentes, aquele macumbeiro também é membro do corpo de Cristo. Se é um político de partido esse ou aquele, é odiado por alguns crentes, também é membro do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu quero pedir a você que vai ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vá pelo que muitos estão falando, pessoas que estão com a mente corrompida, cauterizada. Deus me incomodou tanto para eu falar sobre isso, eu precisava falar. Você que vai ouvir essa mensagem, não entra na onda desse ou daquele, leve o amor de Jesus. Leve o amor do Espírito Santo. Não vá pelo que os outros falam, vá pela palavra de Deus. Não ouça as pessoas, ouça a voz do Espírito Santo. Não seja mais um com muitos errados que estão andando por aí. Pelo contrário, leve o amor de Jesus. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoa e a divisão nas igrejas, quanto Jesus disse: a casa dividida não prevalecerá. E a casa está dividida, o reino está dividido, a divisão entre os crentes é muito triste, mas é a realidade que estamos vivendo. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, olha o que fala aqui sobre salvação, assim está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele é muito claro com respeito, com relação à lei. Mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, ele está dizendo que para os preceitos dos homens, é como se ele estivesse morto. Para os preceitos dos homens, é como se ele tivesse sido sepultado. Para a lei, que se trata de preceito dos homens, ele está dizendo assim que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Ele diz: fui crucificado com Cristo. Ou seja, os preceitos dos homens, nada para mim é a mesma coisa. Aí você vai dizer: pastor, mas em Romanos 13 a Bíblia diz que não há uma autoridade que não foi constituída por Deus. É verdade, se fala de autoridade eclesiástica, de autoridade espiritual. Não pense você que todos que têm investido de autoridade foi Deus, que não foi. Você sabe que não foi. Está se falando de autoridade espiritual. É verdade que devemos respeitá-la, mas não devemos andar conforme muitos andam. Nós não devemos viver conforme muitos vivem. Temos que ser diferente, levar o arrependimento às pessoas, levar a conversão às pessoas, levar uma palavra de fé, uma palavra que aproxime aquele alguém de Jesus. Uma palavra que traga aquele alguém para Jesus. Uma palavra que demonstra aquele alguém o quanto Jesus ama ela,
O quanto o amor de Jesus é grande por aquele que está nas drogas. Tem crente que odeia alguém que usa droga. Tem crente que odeia uma mulher que está vendendo corpo. Tem crente que odeia alguém porque bebe. Tem crente que odeia um político que é de partido esse ou aquele. Tem crente que odeia alguém porque é um macumbeiro. Tem crente que odeia alguém porque é um católico. Ei, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus está à porta. Nós não podemos estar espalhando malícia, espalhando ódio. Devemos levar o amor de Jesus às pessoas. Por que eu estou falando isso? Sabe o que vai dizer aqui no versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas? Diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvo. E a recomendação que é não anular a graça. Quem são os que estão anulando a graça ou anulando a sua própria salvação? São aqueles que estão andando conforme a lei, conforme os preceitos dos homens. Quem está andando conforme os preceitos dos homens está anulando a sua própria salvação, está cancelando a sua própria salvação, está abrindo mão da sua própria salvação para seguir os preceitos de homem, enquanto a Bíblia diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Seja, justiça é uma coisa, a lei é outra coisa. A lei, ela procede dos preceitos dos homens, a lei. Mas a justiça, ela procede da graça. Eu devo ser justo para com todos, porque Cristo foi justo para comigo e para com você que me ouve. Cristo foi justo para com o macumbeiro, Cristo é justo para comigo, Cristo é justo para com você, Cristo é justo para com o partido esse ou aquele, Cristo é justo para com o católico, para com o cachaceiro, Cristo é justo para com o drogado, Ele é justo para com todos. Nós devemos levar esse amor, não andar conforme os preceitos dos homens, de acordo com a Bíblia diz. Há muitas pessoas perdendo a salvação, há muitas pessoas anulando a sua própria salvação, que está andando conforme os preceitos dos homens e está deixando a graça de Deus de lado. A graça, ela une as pessoas. A graça leva as pessoas ao arrependimento. A graça, ela leva o amor às pessoas, o amor de Cristo às pessoas. Quando você vive a graça, você mostra para as pessoas o quanto elas são amadas de Cristo. Não anule a sua salvação por conta disso ou daquilo outro. É tempo de união, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de levar esse amor genuíno, este amor puro. É tempo de levar a presença de Deus às pessoas que estão sofrendo. É tempo de arrependimento. Igreja, noiva do Cordeiro, a igreja deve ser lavada pelo sangue, edificada pelo sangue. Não é tempo de divisão, não é tempo de separação, é tempo de união, é tempo de unir as pessoas. Mesmo alguém que te odeie, você deve amá-lo. Jesus disse em certa ocasião: se você amar quem te ama, qual é a tua recompensa? Agora, aquele que ama alguém que te odeia, a recompensa é grande no reino dos céus. Então nós não temos que levar a ódio, malícia às pessoas, temos que levar amor, mesmo aqueles que nos odeiam. Não coloque sua salvação em risco por conta de muitos pregadores errados que tem aí, muitos pregadores famosos, muitos pregadores que têm nome, status, que está com a mente cauterizada, corrompida, levando pessoas a perecer, levando pessoas a perder a salvação, porque eles já perderam a salvação deles. Ore pelas pessoas, ame quem te odeia, queira bem a elas. Foi assim que Jesus tratou a igreja, é assim que devemos tratar nosso próximo. Ei, deixa eu falar com você, cuidado, não vá pelo que muitos estão disseminando por aí. Nós não devemos seguir a homens, mas devemos seguir a Cristo. Tanto o apóstolo Paulo no versículo 19 é muito claro, ele fala que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus, ou seja, ele morreu para os preceitos dos homens, para viver na vida dele a graça de Cristo, que a Bíblia diz: pela graça sois salvo. Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que deixar de viver os preceitos dos homens, que se trata da lei, e viver a graça, que se trata da justiça, ou seja, devemos ser justos.
Devemos ser justos para com o nosso próximo, como Cristo foi justo para comigo e para com você que me ouve. Não ser injusto, que é uma pessoa injusta. É uma pessoa que ela não tem amor pelo próximo, ela vai estar sendo injusta, porque Jesus amou a você. O que é uma pessoa injusta? É alguém te odiar, você odiar aquele alguém. Não, você tem que amar aquele que te odeia. O que é uma pessoa injusta? É alguém não gostar de você e você também não gosta dele. Você vai estar sendo injusto, porque você conhece a Cristo, você tem que amar aquele alguém. Você não tem que difamar aquele alguém, você não tem que apedrejá-la, porque assim você vai estar pagando com a mesma moeda. E a Bíblia diz de maneira muito clara, não anula a graça, quer dizer a salvação. Quando você age de maneira contrária, você está anulando a sua própria salvação. Então que você possa reter isso na tauba do seu coração, você que vai ouvir. E não dê ouvido às pessoas, pregador, isso, aquele, dê ouvido somente à voz de Deus. Não vai pelo que os outros falam, leia a Bíblia, se consagre, ore, jejue, peça a direção do Espírito Santo. Peça para Deus, Senhor, abre meus olhos do espírito, da alma, abre meus olhos do coração, não deixe eu me perder, não deixe eu me corromper. Peça para Deus, Senhor, não deixe que a minha mente venha contaminar-se, não deixe poluir meu coração, não deixe que o adversário venha me cegar espiritualmente se falando, porque muitas pessoas espiritualmente estão cegas. Muitas pessoas, elas estão na presença de Deus, mas em vez de unir as pessoas, aproximar as pessoas, levar o arrependimento, a conversão, são pessoas que estão cegas. Não siga estas pessoas, não ande com essas pessoas, ore por elas, ame elas, mas se afaste dessas pessoas, leve o amor de Jesus, não compactue com o ódio que muitas pessoas têm espalhado. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Não anule a sua salvação, queridos. Não anule, não deixe de lado a sua salvação por conta disso, daquilo. Para de seguir a homens. Para de seguir o que os homens falam. Jesus não divide, ele não fez acepção das pessoas. Ele não trouxe divisão entre as pessoas. Ele trouxe a união, o amor, o perdão. Ele trouxe o perdão para o evangélico, para o católico, para o macumbeiro, para o espírita, para o muçulmano, para o incrédulo, para o que tem religião, para o que não tem religião, para o que crê, para o que não crê, para o político, para o ladrão. Ele trouxe o amor para a prostituta, ele trouxe o amor para o drogado, para todo mundo. O amor de Cristo é para todos e não dividir. Quando é que a humanidade, inclusive os cristãos, vão entender isso? Está causando divisão, nós não podemos aceitá-la, devemos levar o amor. Ele morreu por todos, ele deu a vida por todos, ele propôs arrependimento a todos, ele propôs conversão a todos, ele propôs salvação a todos e não divisão. Será que você que ouve essa mensagem não é alguém? Tomara que não, que a mente já está cauterizada. Não apoie isso, aquilo, mas leve acima de tudo o amor de Jesus. No entanto, ele diz que o amor tudo crê, o amor tudo supera, o amor espera tudo, porque o amor é o maior de todas as coisas. O amor de Cristo é lindo, se você conseguir entender isso. O amor de Cristo é maior que todas as coisas. Quando você entender que só através do amor teremos um mundo melhor. Só através do amor viveremos dias melhores. Só através do amor a população pode unir-se. Só através do amor somos mais fortes. Só através do amor de Jesus podemos vencer o mundo lá fora, vencer o pecado, o ódio, a malícia. Só através do amor possamos vencer as armadilhas de Satanás lá fora. Somente através do amor alguém pode alcançar a salvação. Então não anule a sua salvação. Ao contrário, acima de tudo, ame com a sua alma, ame com o coração. Mesmo aqueles que te odeiam, não anule a sua salvação por causa disso. Ame eles mesmo assim. Ore por todos, ore pelo Brasil, ore pelo mundo. Leve amor às pessoas. Deixa Cristo colocar isso no seu coração e leve esse amor a outros. Faça a diferença, porque somente através do amor também assim podemos ser diferentes. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nisso. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.